Cadê vocês? Olá, aqui, fixar comentário, tá bom, é isso, né? Oi gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao Encontro com o Maestro desta noite. Eu tenho uma convidada muito especial hoje, tá todo mundo esperando, né? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ah, tá sim. Cadê você, doutora Silvia? Tô com um problema na minha voz. Tô aqui com um problema na voz, precisando da sua ajuda. Mas eu também tô com problema na voz. Eu também tô com problema. Como é que fica essa história? Você lembra? Você lembra a gente em Maringá? Fomos jantar, tomamos um vinho, e depois os dois de manhã, quem é que começava o curso? Os dois acordaram. Parou? Parou não. Tá me vendo? Tudo bom, amigo? Não, tô te vendo. Tô te vendo. E aí, meu amigo, então? Como é que você tá? Então, eu queria primeiro, antes da gente começar, pedir para as pessoas escreverem aqui quem elas são, né? O que elas fazem, o ofício. Deve ter um monte de fono aqui, não é possível, né? Deve ter um monte de fono, um monte de professor de canto, da onde é, né? Então escreve assim, ó, fono de Maringá. Tava lá quando fizeram o curso. E eu fixei aqui um comentário na nossa lojinha, para quem quiser comprar os nossos livros. Você sabe que os nossos livros vendem muito no combo? As pessoas compram assim, ó. Os três... Mas eu falo para eles comprarem diretamente de vocês mesmo. Porque aí a pessoa já compra o combo, sabe? É bem legal. E vendeu bastante essa semana também. As pessoas já estão aproveitando a quarentena para ler, né? Lógico, e é livro bom, né? Se fosse livro ruim, mas como é livro bom, nosso livro, né? O amigo, você conta quando a gente se conheceu? 2008, acho que foi, mais ou menos, né? 2008. Eu me lembro. E você lembra? Eu tinha horror de você. Eu tinha pavor de você, já da época do Lemis, porque todo mundo falava que você era um destruidor de vozes. E eu tinha muito medo de te conhecer. Eu falava, não quero nem conhecer esse homem. Eu também não queria, porque as pessoas falavam assim, a doutora Silvia odeia cantores, odeia professores de canto. Nem tente conhecer essa mulher. Falava, não, gente, não quero conhecer essa mulher, não. Deixa ela lá, eu fico aqui com as minhas coisas. Aí um belo dia a gente tinha uma paciente, uma aluna em comum, que disse, vocês têm que se conhecer. Que foi a Andréa Witt. Foi a Andréa Witt, a fofa da Andréa. Aí ela me levou no seu consultório, tava morrendo de medo. Só que eu não queria que você viesse no meu consultório. Ela falava, eu falava, não quero conhecer esse homem. Olha a dona Raia você aqui, ó. Tem que... Dona Cláudia. A dona Raia? Uau, que honra. Hoje. Cláudia, beijo, Cláudia, fofa, linda. Muito fofo. Então, eu tinha horror de te conhecer e você com horror de me conhecer. Mas aí a André insistiu, você vai conhecer, você vai gostar. Porque ele gosta de fisiologia que nem você. Aí a gente ficou 3 horas conversando, lembra? Daí pra mais, né? E sem vinho, hein? E sem vinho, sem nada. E aí decidimos dar um curso juntos. Aí demos o nosso primeiro curso em outubro de 2008. Foi mais de 100 pessoas. Na verdade, foi o primeiro curso de belting contemporâneo com fisiologia. Foi o primeiro. E aí tinha muita fono, tinha muito professor de canto. Eu comecei a falar. Aí comecei a falar as coisas mais diferentes que ninguém tinha ouvido falar. Aí as pessoas começaram a levantar e ir embora. Lembra? Pouca gente levantou embora, mas quando teve intervalo, eu lembro que vieram pessoas assim revoltadíssimas. Como assim? O que esse cara está falando que está destruindo tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente acredita? Então é muito difícil mudar uma coisa que está muito sedimentada nas pessoas, né, Marconi? É muito difícil. Para mim também era difícil as coisas que você falava, que eu falava assim, o que ele está falando? Nada do que aquela linha, né, que a gente aprendeu na faculdade, que a gente ouvia, né, que tinha um monte de tipos de vozes diferentes. A Doris aqui, ó. Doris fofa também.
né? E uma Tinha coisa que vozes. acontecia também, Silvia, quando eu tentei me aproximar de fono antes, em Brasília, quando eu estava em Brasília, eu tive talvez uns 2 ou 3 contatos, e aqui em São Paulo também, uns 2 ou 3 contatos. Não, 2 contatos. E aí, o que acontecia? Eu dei um curso em Brasília, eu preciso contar essa história que é maravilhosa. Fui convidado para dar um curso com 2 fonos. Aí falei, poxa, essa é a oportunidade que eu vou ter de me aproximar de alguma fono para eu poder encaminhar meus alunos, porque o trabalho, principalmente com patologia, tem que ser feito antes de um trabalho sério de canto. Se a pessoa tem um problema, tem que fazer um tratamento. Pensei nisso. Fui lá dar o curso com as 2 fonos. Vamos dividir o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Eu acho melhor, não sei, talvez seja melhor você dar apoio, por exemplo, respiração e apoio, suporte, chamo de suporte. E aí a fono disse, não, essa não é muito a minha área. Falei, tá, então você pode dar? Ela falou, também não é a minha. Falei, tá, então tá bom. Você dá então fonte e filtro. Aí a gente faz isso. Ou melhor, faz só filtro, só ressonância. Essa também não é muito a minha área. Eu preferia ficar com outra coisa. Falei, tá, então você dá vogais. Por exemplo, vogais de Helvag, do ciclo de Helvag, o que elas interferem, sei lá, na projeção, ou, sei lá, se você quiser falar de formantes. Não é muito a minha área. Eu falei, gente... Aí eu peguei o conteúdo e falei, tá, isso eu dou. Aí quando eu vi, eu tava dando tudo. Eu falei, qual a sua área? Aí ela falou, minha área é relaxamento. Eu dou muito relaxamento. Então, eles vão relaxar, aí eu começo, dou o relaxamento e eles ficam bem relaxadinhos para você. Aí eu dei o curso todo. As 2 deram relaxamento. E aí... Imagina a Cláudia relaxando, né? Aí eu falei, gente... Aí eu fiquei olhando aquilo, depois elas deram 15 minutos de curso e eu dei o resto de 1h30. Aí quando chegou no final também teve uma coisa interessante. O contratante veio falar comigo, eu falei, olha, desculpa, eu não vou aceitar o meu cachê. Eu tenho que aceitar o meu e o delas, porque elas deram 15 minutos de curso. Entendeu? Elas ficaram com ódio de mim, as 2. Que elas não Mas ganharam. eu acho que isso daí faz bastante tempo, né? Houve uma época que era o relaxamento. Eu lembro Jacobson, Michaud, a gente aprendia isso na faculdade e era duro. Mas eu mesma, eu sofri muito. Eu trabalhei muitos anos com o Dr. Paulo Pontes, que foi o cara que foi meu mentor, meu pai profissional, o cara que me ensinou a andar, a caminhar na fisiologia. E eu lembro que ele cobrava muito isso. E eu comecei, então, a estudar e ver que não, tinha que ter uma base na fisiologia. E comecei a trabalhar respiração, suporte, apoio, fortalecer a musculatura, e eu lembro que eu sofri muito também. Porque, assim, ela é organicista. Escuta aqui, Silvia Pinho, o problema nosso não é corda vocal, é o ser humano como um todo. Então, assim, eu sofri muito com isso. Mas hoje, Marconi, assim, com toda a humildade eu falo para você, nós 2 somos pioneiros nessa coisa de forçar a barra com relação ao estudo da fisiologia. Né? Eu tive uma live com a Doris falou isso, e depois eu fiquei pensando, é verdade isso. Nós somos pioneiros. Eu, na fisiologia, dentro da fonoaudiologia, trabalhando com esse enfoque de fisiologia, e você no canto. Sim. E quando nós nos conhecemos, foi aquela doideira, né? De ficar 3 horas só falando disso e se identificando. Sabe que isso que você está falando, quando eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, o meu professor do mestrado só dava Alexander Technique. Então, eu não fazia aula de canto, eu não vocalizava. Então, aí eu, um belo dia, cheguei, aí ele ficava, rodava o meu quadril, ficava rodando o meu quadril, eu ficava naquele negócio, agora giro o joelho. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, o Alexander criou a técnica de Alexander porque ele perdeu a voz, por isso que ele criou. Ele perdeu a voz, ele foi descobrir por que ele estava tendo aqueles problemas. Eu não perdi, minha voz está ótima, eu quero cantar. Eu tenho 40 áreas para aprender. Você pode não me dar esse negócio de eu ficar rebolando? Porque eu não estou assim. Eu acho que a gente tem... desculpa. Ele ficou magoadíssimo, porque ele tinha acabado de se licenciar técnico de Alexander, né? Então ele ficou magoadíssimo com aquilo. Eu falei, não, mas você tem tantas outras coisas para me ensinar. Por exemplo, ele tinha um conhecimento muito grande de barroco. Eu falei, poxa, eu sou um cantor barroco, me ajuda com isso em vez de Alexander. E os masterclass eram todos de Alexander. O masterclass de canto, não falar sobre as bases do canto, eu acho muito esquisito.
Então, era muito esquisito, né? Eu acho que era uma época e hoje eu acho que o leque se abriu, né? E as pessoas estão com a cabeça diferente, tanto que eles nos procuram justamente por isso, para conhecer, né? Você vê seus cursos, meus cursos, a gente está sempre lotando os cursos, por quê? Porque as pessoas querem saber mais, elas querem compreender seu corpo. Então não é que uma técnica de Alexander não seja preciosa, né? Claro. Você e eu falamos sempre do LV, imagina que tem um fio puxando a sua cabeça, é muito importante. Mas não pode ser só isso. Você não pode ficar dando aula disso e eu dando fono disso, né? A gente tem que chamar a atenção. E se a gente identificar alguma coisa, vamos encaminhar para um fisioterapeuta, para um, sei lá. O que eu acho que nos uniu foi a paixão pela pesquisa. Eu acho que foi isso. E porque você é de Áries e Aquariários dá certo também. Mais ou menos, né? Porque aquário não tem filtro, tá, gente? Eu chamo ela de aquário porque ela não tem filtro nenhum. Engraçado. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa para eles. Um dia eu encaminhei uma paciente para Silvia que estava precisando, não tinha patologia, não tinha nada, eu só queria que trabalhasse isometria da faringe. Mandei para ela. Aí liguei para ela e falei, Silvia, e aí, como é que foi? Ela foi bem? Aí a Silvia falou, ela foi ótima, mas eu falei para ela fazer uma escova naquele cabelo, uma progressiva, tá horrível aquele cabelo dela. Ela disse que ia ser Mas artista. ela é uma artista. Ela é uma artista, ela não pode ter um cabelo daquele. Eu falei, Silvia, como é que você falou isso na primeira consulta da menina? Eu falei, porque eu não aguentei, aquele cabelo tava horrível. É maravilhoso, Aquário, né? Teve uma época, nós já falamos disso, eu já falei isso para você. Eu pensei em escrever um livro, isso há muitos anos, falando assim, a voz começa no peito, mas no peito, no sentido de peito, porque vem com sutiã lá embaixo, na barriga, e quer cantar assim. Pelo amor de Deus, então vamos corrigir essa postura, bota um sutiã, né, que apoia lá. Então, assim, são coisas que a gente fala, mas que marcam as pessoas. Ela veio de escova depois, ela veio bonita depois. Como é que uma pessoa vai se apresentar de qualquer jeito? Não, os meus alunos também vêm, as meninas vêm maquiadas, inclusive. Para mim também. Sem maquiagem não dá. Eu não consigo não ver a persona, quem você é, né? Agora, tem outra coisa de aquário bem divertida. Eu estava dando um curso com lá vem ele, olha o que você vai falar. Aqui em casa, aqui no estúdio. E a Silvia estava dando, eu me lembro que o exercício que era de protusão do lábio, alguma coisa assim. E as pessoas estavam fazendo, e ela todo mundo fazendo boca de não sei o quê. E o menino fez um pescoço assim, ela falou, esse pescoço não! Em cima do menino. O menino tomou um susto pra trás. Assim. Eu falei isso? Não. Eu falei esse pescoço, eu pedi por que você tá fazendo esse pescoço? E todo mundo ficou olhando. Porque assim, o maestro que era o bravo. Não, ela é brava, ela vai com tudo lá em cima. Sou muito brava. Eu sei que é. Eu e você, nós somos muito bravos. Eu não sei. Mas não, o legal, sabe, você é pavio curto. Você é muito, você não tem. Eu não tenho paciência, amiga. Eu não tenho paciência. Você vem falar. Mas o legal, sabe o que eu acho, assim, não é que eu e você, a gente dá curso junto, as pessoas falam, nossa, como eles brigam. Não é que a gente briga, a gente é muito emocional, então a gente acredita naquilo, a gente curte aquilo. Só que depois, ninguém sabe que depois que a gente sai de lá, a gente sai super bem e vai tomar vinho, né? E eu acho que é isso que é o legal. A discussão que a gente tem é saudável para eles, inclusive. Exatamente. Porque, vou dar um exemplo. Quando eu li seu livro, eu vi muitas similaridades com o meu livro, mas com nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, o que você chama de vibrato pulsátil, eu chamo de vibrato diafragmático, mas é a mesma coisa. Então, eu falei, poxa, que legal, Silvia, se a gente tentasse juntar essas coisas e explicar para eles. Os ataques têm outro nome na fonoaudiologia. No canto, a gente usa assim. Então, essas coisas eram muito legais a gente fazendo junto, porque eles viam que são maneiras diferentes de chamar ou de pensar, mas é a mesma coisa, né? Eu acho que o legal é o que nós estamos tentando fazer. Se você for ver meu livro, por exemplo, vai ter termos que eu uso que são, às vezes, diferentes do que você usa, e nós queremos dizer a mesma coisa. Mas eu acho que essas nossas reuniões de estudo que a gente faz é justamente para a gente tentar igualar isso. Para que a gente fale a mesma língua com os nossos alunos, que eles entendam o que nós estamos falando. Mas uma coisa que eu admiro muito em você, amiga, é a sua ausência de preconceito. Porque existe muito preconceito com belting, com tudo. E você nunca teve. Você sempre esperou eu falar
e dizia assim, peraí, deixa eu ver o que você está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a falar sobre encaixe de cabeça e sobre a cabeça um pouco mais alta, facilitar o belting, você fez uma pesquisa e se filmou e colocou isso no curso. Cabeça parada, cabeça para baixo, cabeça para trás e mostrou o que mudava. Isso é um trabalho de uma pesquisadora. Entendeu? Porque eu acho que é importante eles ouvirem isso, e a Bárbara, você falar isso, porque tem cantor que chega para mim e fala assim, escuta, chego aqui no seu consultório, você manda eu cantar assim. Chego lá no Marconi, ele manda eu cantar assim. É para trás ou para baixo? Ou para onde que é? Eu falei, não, ele manda você fazer um encaixe que te dê liberdade da cabeça, que você possa cantar assim, que você possa cantar deitado até se você quiser. Eu não, por que eu mando trabalhar assim? Vamos pensar? Geralmente eu preciso de espaço. Então, o que acontece? A coluna vertebral está aqui. Quando eu fizer assim, não é assim. Quando eu fizer assim, a coluna vertebral vai fazer assim, e isso eu já filmei por dentro, e eu vou ganhar espaço posterior. Quando eu ganhar espaço posterior pela postura, eu vou conseguir trabalhar melhor a musculatura intrínseca sem o aperto da extrínseca. Uhum. Então, eu mando ir para casa e cantar a música que eu pedi assim. Por quê? Porque o que eu quero é fortalecer músculo. Agora, quando você chegar lá no Marconi, como eu já sei disso, você vai fazer o encaixe que o Marconi quer. Mas você sabe disso agora, né? Sabe uma coisa que nós descobrimos, nós dois? Que os nossos atores mentem. A doutora Silvia disse que eu não posso... Mas nós demoramos para entender isso. Eu já fiquei bem magoada com você muitas vezes. Falei, como que o Marconi fala um negócio desse de mim? Lembra que nós conversamos? Nossa, como é que ele fala isso de mim? Aí, sabe como a gente eu sou tão leal para ele. Vamos falar aqui para a galerinha. Sabe como a gente se defendeu? Todas as vezes que um aluno vinha falando isso, aí eu pegava na aula e falava assim, eu vou falar com a Silvia, mandava um áudio. Silvia, tem um paciente seu aqui dizendo que você... Aí eles pararam, porque aí não tinha jeito. A gente começou a se trocar o WhatsApp para eles verem que não. A doutora Silvia disse que eu não posso... E mandar o áudio, né? Eu vou cantar assim, agora o resto da vida. E aí eu falei, não, ela não deve ter dito isso. Aí eu falava, amiga, olha, tá falando isso aqui. Aí eles pararam, mas que ator, a função deles é mentir. Né? A profissão deles é essa. Ô, Marconi, o que eles estão pensando agora de você aqui? Mas é verdade, gente. Então eu não acredito. Entendeu? Bom, mas voltando àquela coisa da cabeça que você falou, eu lembro no curso de 2008, você falou, então a gente faz assim, encaixa, e fica assim, né? E todo mundo olhava para mim assim, com aquele olho. Como você fala sempre que é para fazer o exercício assim? Eu falei, peraí, eu pensei, né? Peraí. Aí fomos lá, peguei até o maestro Sérgio Cunha, que você conhece, o grande amigo também, e foi a ele, eu falei assim, Sérgio, fica lá. Parado, assim, foi ele, a laringe que você viu, a laringe dele, parado sem fazer nada, assim. E o que nós vimos, quando faz assim, expõe a corda vocal, só que a coluna vertebral fecha a faringe, quando faz assim, bem para trás, né? Sim. Quando faz assim, a coluna faz assim e você abre um espaço faríngeo enorme, né? Foi o que nós vimos. Quando faz assim, abre a laringe e abre a faringe, que é o que o Plácido Domingos faz. Então, o que eu comecei a perceber em você, e por que eu te admiro tanto, e as pessoas podem ver que eu fiz um depoimento aí para a Sociedade de Fonoaudiologia, falando de você e do quanto você é importante para mim, foi e é importante para mim, e tudo que você falava, eu encontrava uma verdade, eu falava, não, eu tenho que tentar não destruir, negar o que ele está falando, eu tenho que tentar entender, ele que tem experiência, que tem domínio, ajuste, do porquê isso funciona e do porquê isso é bom. E foi aí que nós começamos. Foi, você lembra, nós dois nós fizemos o curso de músculos extrínsecos do doutor Antônio, foi Francisco Macedo. Francisco Macedo, nós dois fizemos o curso e a gente foi perguntar sobre a cabeça, sabe? Ele foi um curso maravilhoso, ele tinha um material maravilhoso. Vai ter de novo esse curso. Nossa, músculos extrínsecos da laringe. É incrível. E aí, eu mostrei o encaixe de cabeça e ele explicando porque a nossa cabeça ela não tá realmente no nosso corpo. Ela tá um pouquinho para frente, ela tá pendente. Então aí nós dois falando sobre isso, né? Foi muito legal. E ele dizendo que o encaixe mantinha uma abertura tão boa quanto isso aqui, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu acho, Silvia, que é diferente, assim, é que como eu te falei, a nossa paixão pelo estudo, pela pesquisa, nos ajudou muito. Por exemplo, quando eu fui falar para você sobre Garcia,
sobre como ele mandava baixar a laringe e tudo. Aí você, não, mas não pode baixar a laringe assim. Eu falei, calma, deixa eu ler. Aí eu li para você o tratado original em italiano, lembra? Você lembra disso? Eu lembro o tratado para você, olha como é que ele faz. Porque, primeiro, o professor de canto não lê tratado, né? Normalmente. Na faculdade, a gente tem aula de fisiologia da voz, e a aula de fisiologia da voz na faculdade são teorias de fonação. Então, mioelástica, neurocoronáxica, essa é a aula de fisiologia. Você não fala nem de músculo intrínseco, pelo menos eu, não. Então, o meu professor de canto, o meu grande mestre, tinha uma laringe na sala dele, dentro de um negócio que era nojento. E o que ele fez? Ele botou uns ferrinhos nas cartilagens cricoide, e ele botou um ferrinho na cartilagem aritenoide, ele botou um ferrinho na cartilagem tireoide, e ele mexia com a cricoide. Ele tinha 3 ferrinhos, era nojento aquilo. Tinha uma borracha que ele botava em cima, ele falava, olha como a laringe mexe. Eu olhava aquilo, uma nojeira, porque era marrom, né? E aí ele mostrava pra mim, o que eu queria saber. Mas os outros alunos de canto não queriam saber nada de fisiologia. Aí eu falei, cara, eu tenho que encontrar uma maneira de ensinar esse tal de Beltson, quando eu tinha 20 anos, com o mínimo de esforço e o máximo de projeção. Eu não posso ter esforço. Mas, Marconi, você tem um grande valor, né, por isso, porque eu sempre tentei explicar essa fisiologia, esses mecanismos, para professor de canto, para fonoaudiólogo, para paciente que não tem nada a ver com paralisia, não tem nada a ver com canto, mas não é todo mundo que se interessa. Muitas vezes as pessoas falam assim, dá logo o exercício que eu quero fazer. E aí eu digo, mesmo para aquele que é paciente, que não é cantor, nem ator, nem nada, que é paciente, eu falo assim, não, você vai entender, porque se você não entender seu corpo e o que está acontecendo lá dentro, você não vai conseguir modificar. Mas, isso acontecia com o cantor, mas depois de você, o que eu percebo é que hoje me procuram no consultório, doutora, o Marconi está falando isso assim, assim, assado de TA externo, eu quero entender melhor, eu quero compreender o meu TA, eles falam, né? Eu quero compreender. E isso é muito legal. Muitos dos pupilos foram fazer seus cursos e hoje são seus pupilos também, né? Então, estão falando aqui, né? O Beto, Calixto, a Bruna, a Alexandra. Todo mundo foi estudar com você, né? Então, isso é uma coisa legal, porque eu estimulo isso neles, né? A doutora Silvia é muito amorzinho. Fabiola, você está muito enganada. De amorzinho não tem, não. A gente briga até na live. Gente, me defende. Fala que eu sou amorzinho. Tem paciente que fala que eu sou brava, mas eu sou brava. Mas depois que eles recebem alta, ele fala assim, doutora, você era um pouco brava no começo, mas hoje eu entendo o que você queria. Você só queria que eu ficasse bom. E é isso mesmo. A gente ama tanto o que a gente... Eu amo o que eu faço. Claro. O Ricardo, né, meu marido, ele me falava, você não trabalha? Você se diverte, você não trabalha. E é verdade. Eu amo. Mas quando a gente faz o que ama, quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, né? A gente curte isso. Agora, sabe uma coisa que melhorou muito? Já estão falando que eu sou querida, ela é amorzão. Ela vai com amor, o Beto falou. Gente, obrigada, gente. Pelo amor de Deus, me defende aqui. Eu acho que o que mudou pra mim com você é que, primeiro, eu não tinha uma pessoa de confiança pra mandar. Porque, assim, eu mandava aquele negócio de ter relação com a fono. Eu preciso que essa laringe seja um pouco... Que esse músculo abaixador da laringe, o principal abaixador da laringe, fique mais forte. Então eu chego para a fono e digo assim, você pode fazer fortalecimento de esternotireoide para mim? Ela faz. Mas com que exercício, assim? Mas aí não. Aí eu falei, não posso fazer isso. Então, assim, hoje em dia, nós mandamos áudios um para o outro. Quando o aluno chega, eu falo, Silvia, eu sei que ele tem um monte de problema, mas ele está em cartaz, eu preciso que você comece pela atenção de base de língua. Porque ele está em cartaz, ele vai seguir. Eu sei a demanda dele, o que ele precisa resolver agora. Uma coisa importante é assim, ó, que fique claro, porque às vezes tem fonoaudiólogo que fala para mim, tem muita gente boa que estuda muito, a Doris é uma delas, né? A Doris é uma excelente profissional. Mas tem muita gente muito boa, tem ex-alunas, houve um tempo, eu não sei agora, mas eu formei o maior número de especialistas do Brasil, por muito tempo eu era responsável pelo maior número de especialistas, eu não sei como é que está hoje.
Mas é muito importante a gente entender que tem professor de canto bom, professor de canto ruim, fonoaudiólogo bom, fonoaudiólogo ruim. Agora, como é que você pode ser um fonoaudiólogo bom? Se você estudar, se você fizer curso, se você se atualizar, se você procurar entender, e principalmente, para lidar, você vai concordar comigo, porque você é assim, ter humildade. Eu não vou chegar para a Cláudia e ficar assim, ó. A mulher é uma rainha. Lógico, eu tenho meu conhecimento que eu vou ajudar, você tem o seu conhecimento que eu vou ajudar, mas se eu começar assim, ó, entendeu? Essas pessoas que têm sucesso, que são famosas, elas querem ser tratadas igualmente. Eu acho que a Cláudia, claro, se ela estiver aí, ela vai concordar. Elas são seres humanos como nós, que estão preocupados com a voz. Então, assim, a arrogância não leva a nada, em primeiro lugar. O saber dizer não sei. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes eu disse, não sei, amiga. Eu não sei, amigo, eu não sei. Eu vou ver. É normal a gente não saber. Agora, é anormal a gente ir atrás e pesquisar, né, para procurar saber o que é que está acontecendo. É que quando a gente não sabe uma coisa, não sei se isso acontece com você, a gente fica com aquele negócio na orelha, assim, me incomodando. Eu preciso descobrir esse negócio, porque ele está me incomodando, aí a gente vai atrás, aí a gente vai pesquisar. E às vezes a gente descobre coisas, por exemplo, que eu descobri quando eu comecei a falar de sensação de apneia, por exemplo. As pessoas falavam, imagina, sensação de apneia não existe, ninguém canta em apneia. Eu falei, claro que não canta em apneia, mas a sensação de apneia ajuda você a controlar o seu fluxo de ar, tarará, tarará. Ninguém acreditava. Aí, depois que eu já tinha escrito meu livro, eu estudando o Mendel, ele fala sobre lutte vocale, que é a luta dos músculos inspiradores e músculos expiradores. Ele fala isso em 1800. Aí eu falo, pô, o cara tá lá e falou isso, eu não li isso, eu escrevi do meu jeito, que eu pensava, e é a mesma coisa. Inspirar expirar mantendo a sensação de inspiração, nada mais é do que a lutte vocale que gerou o appoggio italiano, da escola italiana. Mas muito importante. Agora as pessoas aceitam, porque tem um Mendel lá falando isso. Eu digo, não sou eu. Dr. Paulo falou uma vez uma coisa que eu fiquei pensando na época, ele falou assim, Silvinha, ninguém inventa nada, a gente só reinventa. E é verdade, porque você tem insights. Agora, em relação a essa questão da luta vocal, certíssimo. Muitas vezes o aluno chega e fala assim, bom, então, quando o CAP relaxou, o TA fechou. O CAP nunca vai relaxar completamente. Claro. E o TA nunca vai relaxar completamente. Porque assim, enquanto os músculos que abrem estão trabalhando para eu respirar, os músculos que fecham estão com determinado tônus, porque senão as coisas não funcionam. Quando a gente canta, quando a gente fala, os músculos que abrem também estão equilibrando e dosando. O problema é quando abre, o que abre é mais forte que o que fecha. Aí nós vamos ter fenda, por exemplo. Né? Ou o que fecha é hipotônico, vamos ter outro tipo de fenda. São fendas diferentes. Sim. Né? E cada tipo de fenda que eu vou ter num cantor, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Se é uma fenda posterior, é diferente de uma fenda de toda extensão, é completamente diferente. E os motivos são diferentes. Por isso que nós nos completamos. Amiga, tem muito ar na voz. Vai lá na doutora Silvia avaliar. E eu vou ver o tipo de fenda que tem e qual é o grupo muscular que está comprometido, né? E isso é muito legal da nossa troca. Aí a gente discute, a gente fala e vai lá para o Sakai. Acho que é muito legal também. Nós temos... você tem muitos professores de canto que te encaminham pacientes, mas eu só tenho você. Então eu digo que eu sou exclusivo, você é minha exclusiva, mas você tem uma penca de alunos. Eu não posso ser seu exclusivo, nem quero. Porque quero que os professores de canto encaminhem os pacientes para você, porque você é a melhor do país, eu não tenho dúvida. Imagina, mas meu amigo. Eu acho que a gente tem uma ligação também de trabalhar em conjunto com o médico, porque a gente tem um médico de confiança. Então você lembra aquele caso de um paciente que a gente tratou junto, eu, você e o Dr. Sakai, que precisava de uma cirurgia, que estava no momento, ele teve um acidente, e aí quando ele chegou pra gente já tinha acontecido, ele era cantor, e aí a gente trabalhou pré-operatório dele para fortalecer a musculatura. Ele ganhou notas, na verdade, e aí depois ele fez a cirurgia, voltou a cantar, tá ótimo, tá maravilhoso. Então a gente fez aquele trabalho juntos, né? Foi tão legal. Dr. Sakai tem uma qualidade que eu admiro imenso, porque ele interage com a gente.
É. Ele tem essa, desculpa, essa humildade que nós temos que ter. Não é humildade, assim, não é isso, você não é assim, eu também não sou assim, porque a gente é bravo. E o Sakai também não é. Mas a humildade que eu quero dizer, assim, a humildade no conhecimento. É a gente entender que um vai crescer com o outro. Então, assim, o Sakai é muito legal porque ele escuta a gente, ele pensa, ele reflete. Então assim, é muito bom interagir com ele. Tomar vinho com ele também é bom, né? Você lembra a vez que a gente foi me filmar, que você foi no consultório, eu fiquei quase 3 horas com aquele negócio em mim, e ele lá filmando, e você, vai mais perto da porta. Vai na... Não vai mais não, vai encostar aqui, eu vou tossir. Não, você podia tirar essa amígdala, né? Você podia tirar essa amígdala pra gente poder ver melhor. Mas que é isso, gente? Não vai tirar minha amígdala, tá doida? E a gente ficou ali fazendo todos os subregistros. Eu quero ver se que você disse que é whistle mesmo. Vamos ver. Aí lembra? Aí vamos ver um buraquinho na prega, como é que acontece? Eu consigo fazer som duplo. Faz som duplo, então. A gente filmou tudo. E ele, maior paciência com a gente. Passamos um sábado lá à tarde fazendo isso. Foi incrível. Eu acho que isso é um dos maiores atributos de um médico. E a paciência é o saber ouvir o paciente, saber, no nosso caso, ouvir o fonoaudiólogo, saber ouvir o professor de canto. Você entendeu? Senão não dá pra gente trabalhar de outra forma. Né? Não legal. Tem condição. Eu estava revendo com o Fábio quantos cursos a gente já tinha dado juntos. Eu fiz uma média aqui. Eu pensei nisso. Acho que a gente fez uns 4 em São Paulo. Depois a gente fez Buenos Aires. Nós fomos para Buenos Aires em 2010. Foi um curso maravilhoso em Buenos Aires. Foi. Fizemos com a Mariela, né? Com a Mariela. Fizemos um em Niterói que foi incrível, porque o médico levou a aparelhagem para lá, nós fizemos os exames nos alunos, foi muito legal. Aquele curso de Niterói, a gente tinha que repetir um daqueles, sabia? Com um médico, com aparelhem, para a gente poder fazer os exames e as pessoas verem. Vamos ver se o Sakai topa, vamos fazer. Eu já fiz, eu tive uma época que eu tinha 2 salas, e uma sala era interligada com a outra por áudio, por vídeo e áudio. Então, enquanto o otorrino, o Sakai, foi com o Sakai, enquanto o Sakai estava avaliando na sala do Ricardo, que era uma sala de odonto, tinha uma cadeira para isso, ele trouxe todo o equipamento, os alunos, otorrino, fono, professor de canto, estavam na outra sala e a gente avaliando os aspectos vocais, ao mesmo tempo. Ah, que legal. E o paciente aqui. A gente pode fazer alguma coisa assim, de novo, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Você falando dos aspectos musicais e os aspectos de fono e ele fazendo os aspectos fonoaudiológicos. Vocês topam, gente, um curso desse aí? Vamos ver? Vai ser legal, né? Curso para Brasília. A Doris pediu para ser lá em Curitiba. Vamos lá, vamos embora. Vamos ver se alguém tem pergunta, né? Não, já teve uma pergunta aqui que eu já vou fazer para você daqui a pouquinho. Antes da pergunta, eu queria falar para as pessoas que essa live Encontro com o Maestro, eu sempre faço com pessoas amigas, assim, não é só profissionais legais ou famosos, ou não sei o quê. Eu só faço com amigos, que tô trazendo para dentro da minha casa só quem eu amo, só quem eu gosto. Que você é uma dessas pessoas, que eu posso realmente chamar de amiga. É muito legal a gente dividir para essas pessoas que nos seguem, né, para as pessoas, as coisas que a gente ama, sabe? A gente ama muito isso que a gente está fazendo. Então, a gente ama muito vinho, né? Um vinho verde com bacalhau a gente ama. A gente ama muito jantar junto. A gente ama muito falar da nossa vida, dos nossos amores, das coisas que a gente... que nós somos seres, que nós dois somos seres muito parecidos, que a gente ama muito, né? A gente ama. A gente adora. Intensamente. Intensamente. Tudo é intenso. Os dois são super intensos, né? É até difícil a gente conversar. Será que a gente não cansa um pouco com essa intensidade? Olha, amiga, desde 2008 até hoje não vi nenhum dos dois mudar nada nesse sentido. Então, eu acho que não vai mudar agora. E uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem é que uma relação dessa que vocês estão vendo aqui, que é uma relação profissional respeitosa, que é uma relação de amizade, não existiria sem a lealdade, sabe? Que é uma coisa que não existe muito hoje. Lealdade não significa engolir o que o outro fala. Não é isso. Não. Lealdade significa você confiar e se entregar para aquela pessoa. E até dizer, Silvia, me ajuda com isso aqui que eu não estou conseguindo, e ela se dispor a fazer isso de uma maneira
humilde, né? Como você já fez para mim várias vezes. Isso. E você também. E eu acho que isso é uma coisa que é muito rara no nosso meio. Sabe? Essa lealdade, essa confiança, essa parceria, essa admiração. Acho que no meio artístico é também raro, né? Eu acho que é no meio no mundo, né? Eu acho que infelizmente, eu acho que esse Covid está vindo também para a gente repensar, né, Marconi? Quanta então, coisa pequena, né, que a gente às vezes se apega. Eu tô com um quadro no YouTube chamado #Pergunte ao Maestro, que está fazendo o maior sucesso, as pessoas estão fazendo milhões de perguntas. Mas essa semana foi a semana que eu tive uma pergunta. As perguntas estão começando a aparecer, perguntas não só de fisiologia, mas de patologia. Aí eu respondi, gente, eu sou professor de canto, não vou falar de patologia aqui, pergunte ao maestro, não é pergunte ao fono, é pergunte ao maestro. Então me faz pergunta de música. Aí alguém postou aqui que uma das perguntas foi sobre microwave. O que ela faz na prega vocal? Responde você, amigo. O microwave é uma micromembrana. Então as pregas vocais estão aqui, né? É uma membrana que dá nessa região anterior. Microwave é uma alteração, é considerada uma alteração estrutural mínima. Ela não afeta muito a qualidade da voz. A única coisa é que tem estudos que mostram que quem tem esse microwave tem uma facilidade maior para desenvolver nódulos vocais, calos, né? E o interessante é que esses nódulos vocais, eles são deslocados da posição usual. Então, em vez de eles darem aqui na junção do terço médio com o terço anterior, eles dão mais no meio da prega vocal. Então, sempre que um aluno, ele tem calinho na voz, né, nódulos vocais, precisa olhar bem, precisa pedir para ele inspirar profundamente, porque se esse calinho está deslocado lá na frente, muito provavelmente ele tem um microwave aqui. Microwave, né? A gente fala microwave, mas assim, ele tem, tá? Agora, eu já tive caso, eu tenho um cantor do Teatro Municipal, ai meu Deus, eu não lembro o nome dele, nem falaria aqui, mas é um cantor, é um tenor assim, maravilhoso, faz muitos anos que eu o atendi, e eu insistia, ele tinha uma voz suave, doce, leve, que ele fizesse o exame. Ele tinha um enorme web, era assim, pegava quase toda a prega vocal, daqui até aqui. Só que ele tinha uma voz aguda, de uma leveza, ele ia conseguir agudos de uma leveza, não tinha muitos graves, porque estava comprometido. E eu fico pensando, como é perigoso fazer a seleção de um cantor pela corda vocal dele. Ele jamais ingressaria num teatro musical, num teatro municipal, com esse web, um maxi web desse tamanho. Você entendeu? E cantando lindamente. Então às vezes a pessoa tem nódulos pequenos e canta lindamente, está compensado. Você entrou num ponto muito importante. E às vezes, cada macaco no seu galho, né? Quando eu vejo um médico, por exemplo, classificando a voz pelo tamanho da prega, por exemplo, como o próprio Sumber, no livro dele, fala um pouco sobre isso, mas a margem é tão grande que não tem como. Aí você classificar um Far, que é o segundo Far, que é o mais difícil, você dizer que é um soprano, tudo bem, mas é um soprano ligeiro, um soprano dramático, um soprano espinto, pela prega, você acabou de dar um exemplo que isso é impossível. Então, você tem que levar em consideração várias coisas, porque a prega é uma delas, mas e o resto? O tamanho do pescoço interfere, o tamanho da faringe interfere, o tamanho dele interfere, os castratos... A extensão de voz interfere, a beleza do colorido, está em que parte da extensão? Está no grave? Está lá no agudo? A beleza, a facilidade da extensão. Tanto assim, eu não me considero a pessoa, o profissional certo para classificar uma voz. Sim. Muitas vezes eles chegam para mim e falam assim, mas doutora, qual é a minha classificação? Eu sou barítono ou eu sou tenor? Eu digo assim, olha, eu vou dizer para você onde é que estão as suas passagens, eu vou dizer para você qual é a tua extensão de voz, a tua tessitura, mas quem vai te dizer o que você é, eu posso dar uma guia ali. Olha, a tua passagem é em Sol, a tua primeira passagem é em Sol 3 e a segunda passagem é em Fá 4. Você deve ser uma soprano pela passagem, a sua voz falada está na região do Dó 3 ou no Si 2, olha, é uma região onde soprano fala, você chega até Fá 5, lá embaixo você chega só até Mi 3, olha, assim, por essas medidas você se encaixa bem onde está uma soprano.
A sua corda vocal é pequenininha? Tá bom, mais uma coisa que se enquadra bem. Mas de repente tem um pescoção desse tamanho, um carão desse tamanho, e vai ter um colorido de mezzo-soprano. Exatamente. Então, assim, quem vai classificar a voz é o professor de canto. Eu vou mais além, às vezes. Eu digo no meu segundo livro que quem classifica a voz é você mesmo. Por quê? Porque o professor de canto te dá um guia. Eu tenho um exemplo muito claro de uma aluna minha que é uma grande cantora lírica, que hoje está fazendo uma carreira maravilhosa, que quando ela começou a estudar comigo, eu disse para ela, você tem, me parece, um Fá intermediário. Às vezes você parece um soprano, às vezes você parece um mezzo-soprano, e existe esse Fá intermediário. Ele existe, porque o Fá é uma caixinha que a gente vai colocando as pessoas. Só que tem gente que não está dentro de uma caixinha. Ela está no meio ali. Então, você tem que fazer uma escolha de repertório. Então, você vai fazer uma escolha por quê? Vai ser um mezzo-coloratura ou vai ser um soprano dramático? Então, ela mesma vai, com a consciência dela, com a escolha de repertório que eu vou orientando, vai dizer, maestro, eu me sinto mais confortável cantando como mezzo-coloratura. Então, é isso que eu vou ser. Entende? Tem esse Perfeito. Você não vai fazer ela virar uma contralto, sendo que ela tem textura de soprano, mas é um meio termo. É um meio termo, mas aí... Concordo. O cantor, eu prego isso, o cantor tem que ter cultura. Porque se ele não tiver cultura, ele não vai conseguir se classificar. E o que eu recebo aqui no estúdio de cantores com vozes detonadas, de lírico, é muito maior do que os de belting. Por quê? Porque estão com Fá errado. Então, ou coisas assim, por exemplo, eu fiz um exame e o médico disse que eu tenho um sulco, então eu jamais vou poder estudar canto lírico. Aí eu falei, olha, eu quero que você estude canto lírico comigo. Nossa, mas você vai me dar aula de canto lírico? Eu vim fazer belting porque eu tenho esse sulco. Eu falei, e daí? Ninguém precisa saber que você tem esse sulco. Eu posso dar uma parte aí de patologia? Claro. Se esse sulco estiver na parte superior da prega vocal, ele não vai interferir em nada. Em absolutamente nada. Né? Se esse sulco estiver na parte de baixo, ele vai dificultar. Mas um sulco aqui em cima da corda vocal, ele não vai impedir a onda mucosa. Então, esse cara pode cantar sim, pode cantar lírico sim. Você está certo. Ela é uma soprano e ela tem facilidade para o agudo, porque o sulco é grande. Então, ela tem dificuldade nos graves, claro. Então, mas ela faz sol, 5. Então, aí eu falei, que coisa, né? O professor de canto diz, não dou aula. Não, você tem sulco, não dou aula. Então, eu queria... A gente já está quase uns 15 minutos. Eu queria que você falasse, amiga, quais são as patologias que eu tenho que parar de cantar. Agora você para de cantar e vai fazer fono. Para os alunos verem porque, por exemplo, o aluno chega para mim e fala assim, eu não quero fazer fono. Eu não tenho dinheiro para fazer fono e aula de canto. Aí eu digo, então para a aula de canto e vai fazer fono. Né? Existem algumas patologias que não são necessárias parar. Você pode continuar. O sulco é uma coisa Vou dizer para você. Então, vou dizer a minha opinião, tá bom? Sim. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Pode ser que tenha muita gente que discorde da minha opinião. Mas, assim, você só vai parar de cantar se você tiver um hematoma, um sangramento. E daí, assim, eu aconselho, mas e nem sempre isso é possível, porque às vezes o cara precisa cantar com isso, porque não pode desmarcar uma apresentação, né? Mas é a hora que eu falo assim, ó, o ideal é você não cantar agora, porque você vai espalhar, você já está com sangramento, você vai espalhar sangue para a prega vocal inteira. E qual é o problema do hematoma e da hemorragia? É que pode cicatrizar a fibrose no lugar. Então, é esse o problema 1. E o problema 2, assim, um quadro agudo. Então, a pessoa está com um quadro, uma disfonia aguda, um quadro de laringite aguda, é melhor ele poupar a voz. Porque se ele cantar em cima daquele estado, ele vai fazer ajustes ruins e vai se machucar porque está inflamado. Então, são as situações. Agora, assim, não faça aula de canto porque você... Não dê aula. Essa coisa de ficar afastando o professor da rede pública, porque está com disfonia, me desculpe. Você entendeu? Para mim, eu acho assim, me desculpe, eu acho que são raríssimos os casos. Se a gente reposicionar a voz direito, porque é aquilo que você falou, nós temos especialistas. Então você tem que trabalhar com alguém que sabe lidar com a voz, não é qualquer um. Voz é muito difícil, não é qualquer um. Tem que ter bom ouvido.
Alguém me perguntou aqui, quando se tem refluxo tem que parar de cantar, então eu tô ferrado, porque, tipo, não vou cantar entendeu? nunca. Não, e assim, precisa tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que eu percebo às vezes, né? Cada um tá no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Então, assim, olha, eu lembro uma vez, eu falei assim, olha, vai procurar tal pessoa, tal otorrino, que é do seu convênio, que é ótimo, estudou nos Estados Unidos, que é ótima, né? Pode ir lá, ela vai te dizer o que você tem. Chega de volta no consultório e fala assim, ô doutora, é o seguinte, eu só vim aqui para te dar uma satisfação, mostrar um exame, mas a doutora que você me mandou lá, que estudou nos Estados Unidos, né? Estudou com o Sácalo e tal, ela falou para mim que o meu problema é refluxo. Então eu não vou fazer fonoterapia. Falei, não acredito que essa criatura falou, com que autoridade essa médica falou que ela não precisava de fono. Com que autoridade eu vou falar para alguém que não precisa de aula de canto? Você entendeu? Então, assim, cada um no seu lugar. Você tem refluxo, isso vai atrapalhar você, nós sabemos disso, né? Maringá, a Denise é a nossa prova. A Denise é a nossa prova. E, aliás, um beijo para ela, não sei se ela está ouvindo a gente, mas também é uma ótima profissional de Maringá. Exatamente. Sim, você tem que tratar o refluxo e colocar a sua voz no lugar certo, porque o refluxo gera compensações aqui embaixo. Então nós temos que reposicionar, porque dá edema. Mas não cantar porque tem refluxo? E tem uma Como coisa assim? muito importante também, Silvia, que às vezes o aluno canta comigo e a voz tá boa, né? Ele tá legal. Mas a voz falada é tão mal colocada que eu tô vendo daqui na frente que ele vai ter problema. Então eu falo, vai na Silvia, melhorar essa sua voz que tá aqui. Tirar essa voz, ele canta... A maior parte dos problemas do canto estão na fala. Eu sei, eu falo isso pra eles, mas eles, não, mas a minha voz é ótima. Eu tive um aluno que chegou pra mim e falou assim, professor, é o seguinte, a minha voz é ótima, eu tenho muito metal, eu só não tenho agudo. Não, mas é claro que você não tem agudo, tá muito claro. Você não vai ter agudo, você tem que fazer fono. Mas eu não tenho problema na voz, a minha voz é ótima, eu tenho metal aqui, ó. Então, aí é difícil você convencer uma pessoa dessa de que ela precisa fazer fono. E aí tem outra coisa que conta também, que eu preciso falar aqui. Ai, mas é tão caro pagar a doutora Silvia, pagar você. Só que eu dei um curso no Rio de Janeiro, que era um curso só para profissionais da voz, com vários fonos, com vários cantores. E chegou uma menina para falar comigo no final do curso. Ela falou, professor, eu queria muito conversar com o senhor, porque eu estou estudando belting. E às vezes eu fico um pouco rouca. Eu falei, você tá rouca agora? Hoje não, hoje eu tô boa. Eu falei, nossa, ela disse que tá boa assim. Eu falei, mas você tem que fazer fono. Eu faço, há 2 anos. Eu falei, não é possível. Eu faço fono há 2 anos, ela já pagou um carro de fono. E ela fala desse jeito, eu falei, não é possível. Aí eu falei, desculpa, amor, eu vou fazer uma coisa aqui terrível, não tá funcionando. Sua voz tá péssima. Agora, eu mando pra Silvia, às vezes a pessoa faz 2 sessões, e nessas 2 sessões ela me resolve o problema. Então pensa, gente, é caro para fazer, mas você vai fazer, não é por 2 anos. Aí você faz uma manutenção, sabe? Eu já vi a Silvia tratar nódulo, em 5 sessões, a pessoa voltar zerada para mim. Então, isso, é um investimento. Mas a pessoa não pensa isso. A pessoa pensa assim, não, mas é caro, mas não é para a vida toda. Nem, a menina fazia 2 sessões por semana, Silvia. Eu sei disso, mas é aquilo que nós estávamos conversando, né? Será que a pessoa é especialista? Será que a pessoa estudou isso? Será que a pessoa... Você entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que você. Então, quantas vezes chega gente para mim que fala, nossa, isso é um problema de técnica errada cantada. É muito complicado isso, porque o cara está cantando com a técnica errada. Eu, que não sou professora de canto, eu já sei que está errada aquela técnica. Então, é muito difícil. Por isso que é muito importante, você fala assim que os professores de canto mandam para mim, mas são os seus alunos que mandam para mim. São seus alunos, são as pessoas formadas por você. Por quê? Porque nós falamos a mesma língua. Eu e você temos a mesma língua. A gente pode falar alguma coisa que, não, amiga, o que você quis dizer aqui? Mas nós falamos a mesma língua. E o aluno que chega de você, Marconi, ele chega de uma maneira diferente. Ele chega com uma disciplina diferente, ele chega querendo compreender o mecanismo. Ele chega isso assim, né? Assim? É muito legal. Ele chega fazendo assim, né? Doutora, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Ele chega com o dedinho, né? É diferente, entendeu?
e dos seus discípulos também, porque eles são bem formados, e eles sabem, eles estudam fisiologia, e eu acho que está crescendo isso cada vez mais, esse conhecimento, né? E isso é muito importante. Eu tenho visto também, assim, nos meus pupilos, né, um conhecimento de tratados muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna minha, que não é minha pupila, porque está um pouquinho longe, ela está fazendo uma pesquisa sobre tratados anteriores ao Catini. Então, são tratados que são muito raros. Ela fez uma pesquisa, ela morou na Europa, e eu estou louco para ver a pesquisa dela, porque são tratados que a gente não tem acesso, assim, como o Lampert, como, né? Agora, eu fico impressionado. Como que em 1800 um cara escreve sobre posicionamento laríngeo, sobre registro, sobre uma série de coisas, e o professor de canto não leu isso? O professor de canto diz, não, só tem duas vozes, uma de peito e uma de cabeça. Acabou. Então, como que... Entende? Eu nunca aceitei isso. O meu professor de canto falava uma coisa e a minha professora do coral falava outra. Eu, bem novinha, ela dizia, meninos, cantem tudo de cabeça. Eu falava, de cabeça? Mas meu professor, se eu cantar de cabeça, eu estou na borda tênue. Então, aí eu ficava confuso, mas eu era tenor na época. Aí eu falava, meu Deus, eu estou confuso. O que ela queria? Ela fazia um gesto, cantem tudo na cabeça. Quer dizer, o gesto dizia, subam sua ressonância. Era esse gesto. Mas o texto era esquisito, porque baixos cantem tudo de cabeça. Não, baixo não canta de cabeça. Olha, Marconi, você está falando uma coisa muito legal. Recentemente, eu tive uma aluna, ela falou assim, Silvia, você me dá uma orientação para a minha tese? Eu falei, olha, tá bom, eu te ajudo, né? Denise está aqui, hein? Fofa, linda. Você me ajuda? Eu ajudo, tá? Tá, então vamos pegar então os artigos, né, referentes. Silvia, mas você está me pegando artigo de 20 anos para trás? Meu orientador falou que é de 5 anos, no máximo 10 anos. E eu pensei assim, como assim? Tem trabalhos, você vai ver no meu livro, tem trabalhos que dão embasamento de 1930. E é o que você está falando, né? Garcia, Catini. Quanto embasamento, 1700. Quanto embasamento, quanta coisa importante a gente tira disso. Então é muito limitado isso. Não, porque para um doutorado eu preciso de artigos dos últimos 5 anos, no máximo dos últimos 10 anos. Como assim? Então eu não quero te orientar, eu não vou te orientar para isso. Porque você vai deixar de lado os trabalhos europeus, principalmente os trabalhos europeus de fisiologia, aqueles trabalhos antigos, nunca, né? Então é isso que você está falando. Eu tenho cada vez lido mais tratados mais antigos, porque eles falam de coisas que não são tão canto, mas falam da vida desses caras, como eles viviam. O Tosi se preocupava muito como se portar, sabe? Como o homem se portar. É muito legal ver essas coisas. Mas antes da gente encerrar a live, daqui a pouco tá acabando, coloca aqui nos comentários quem você acha que é a minha convidada. Já falei, ó. Quem é a minha próxima convidada, tá? Quero que vocês chutem aqui. Essa vai ser difícil. Porque é uma pupila que não é tão antiga. Então, vamos ver se vocês acertam, tá? Vão colocando aqui. Quem será? Eu queria dizer para vocês também que o hashtag Pergunte ao Maestro tá lá no YouTube. Tem muito conteúdo gratuito de belting contemporâneo. Maratone tudo. Eu tenho professores de canto que estão fazendo aula comigo, que chegam depois que maratonam o Pergunte ao Maestro, é tudo mais simples. Todo mundo sabe. Eu quero também. Quero também legal. Falar para você da nossa aula do Guia do Ator, que é bem legal aquela aula que nós demos lá no Guia do Ator para eles. Sim. A aula do Guia do Ator é bem legal. Nós estamos atendendo por Skype também. Então a Silvia está fazendo atendimento por Skype, ela já faz isso há muitos anos. Há anos. Então, ela tem muita prática disso, que é dificílimo ouvir. Eu acho que a parte mais difícil do Skype, para o professor de canto, para o fonoaudiólogo, é regular o seu ouvido. Então, mas a Silvia tem muito isso, o ouvido dela é muito bom. Então, ela, além disso, está habituada à ferramenta. Então, não deixem de fazer por causa da quarentena. Estou vendo um monte de gente falando aqui de nódulo, não sei o quê. Faz um atendimento, para fazer uma avaliação. E ninguém falou ainda quem é a minha convidada. Ninguém vai se arriscar, gente? Ninguém vai acertar? Tá acabando a live. A Marta Jarrus também.
Tá aqui, fofa também. Acertou? A Bia Bom. Tuane Toledo acertou? Quem é? Tuane, põe de novo. aí, Anicari, fofa. Denise Pimentel, maravilhosa também. Doris, Cadu. Esse Cadu é nosso fã, esse Cadu. Beto acertou? E nós somos dele. O Não, Davis, Beto errou. o Beto. O Davis acertou também, a turma acertou. É? Quem acertou? Quem acertou? Foi a turma. A primeira colocada. Tuane, ao Sérgio. Gabriel Calixto, Sérgio Cunha. Aham, acertaram mesmo. Não tô acreditando. A Dani Moreno. Tá vazando, essa informação tá vazando aqui. Fofa. É a Laura Castro, nossa Ah. querida Laurinha, que é sua Nossa, paciente Laura Castro. e minha aluna. E Não percam, porque essa menina é um espetáculo, essa menina. ela é. E um doce de menina, né? Então, eu decidi... Ela e a Júlia Nassa, né? Isso, as Das duas estão comigo. BFF Girls super queridas. Eu decidi pela Laurinha porque ela já é pupila, mas ela tá... Ah lá, ela apareceu aqui. Ela progrediu muito. Eu quero que a gente converse sobre a voz dela, o quanto ela progrediu. E é engraçado que quando ela tá fazendo aula, a gente vai falar sobre isso. A Alessandra Vernet também. Tá aí? A Uma Vernet fofa, tá aí também? linda também. A Alessandra Beijo, Vernet, Vernet. fofa. Aí eu falei, toda vez que ela vem fazer aula, que ela começa a fazer alguma coisa que tá... Eu falei, Laura, tá muita voz, não precisa disso tudo. Ela não volta e fala, vou falar pra Silvia, tá? Ela, não, pode deixar que eu vou diminuir. É maravilhoso, vou falar pra Silvia. É uma Aí ela fofa isso. segura. É que ela tem muita voz mesmo, né? Ela consegue tudo aquela menina. Mas eu é falo uma pra coisa ela, você excepcional. tem, mas se segure. Não precisa disso tudo. Tem microfone, não se preocupe. Amiga, a gente tem que despedir, tá acabando. Eu amei a nossa conversa. Tô morrendo de saudade de tomar um vinho com você. Também, meu amigo, vamos esperar passar o Covid aí. Vamos, mas se Deus quiser, a gente vai comer o nosso bacalhauzinho com vinho verde, tá? Vai ser incrível. Se vocês que estão querendo comprar o nosso livro, tá aí o nosso combo. Olha aí na mensagem que tá fixada, Estúdio Marconi Araújo, para vocês comprarem o combo, tá bom? Na nossa store. E muito obrigado, amigo. Eu te amo demais. Você Eu também mora te no meu amo. coração. E Você eu quero também. que nós estejamos juntos pro resto da nossa vida. Amém. Que Tá? assim seja. Obrigada, Beijo, viu? Obrigada gente. por esse carinho, por tudo. Beijo. Beijo, Tchau, gente. gente. Beijo. Beijo, A gente ama vocês. Tchau. Espera o nosso curso. A gente vai dar curso junto, hein? Tá bom, combinado. Beijão. Prometido aqui, hein? Tá na frente de todo mundo, com hein? certeza. Tá? Beijo, Beijo, gente. beijo pra todos.